Donald Trump, após admitir amargamente que os países da Europa, Japão e Austrália não correram para ajudá-lo na guerra contra o Irã a seu pedido, declarou mais uma vez que a América já venceu essa guerra. Isso foi um teste e, na verdade, Trump e os Estados Unidos não precisam da ajuda dos europeus porque eles são fracos e traidores. De uma maneira tão específica, Trump reconheceu que a maioria dos aliados americanos na OTAN informou a Washington abertamente que não quer participar de uma operação militar contra o Irã. Também é importante observar quais formulações os parceiros europeus usaram ao responder aos apelos de Trump para participar dessa guerra. Por exemplo, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, lembrou a Donald Trump as próprias palavras dele sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa não é a guerra dele e ele não a começou. E agora Boris Pistorius diz: a guerra no Irã não é nossa guerra e nós não a começamos. Em resposta, Trump simplesmente declarou que ele sozinho evitou a Terceira Guerra Mundial Nuclear. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que a maioria dos aliados americanos na OTAN informou a Washington que não quer participar de uma operação militar no Irã. Mas, segundo Trump, ele já sabia disso e, na verdade, já venceu essa guerra e não precisa de nenhuma ajuda dos aliados. Ele diz que mesmo se eles tivessem concordado, eu não precisaria da ajuda deles. E não, vocês não entenderam, ele não pediu nenhuma ajuda. Foi só a impressão de vocês. A seguir vou apenas citar Donald Trump, mas vocês já vão entender tudo. A maioria dos aliados da OTAN, aliás, ele coloca a palavra aliados entre aspas, informaram aos Estados Unidos que não querem participar da nossa operação militar contra o Irã, apesar de concordarem que o Irã não deve possuir armas nucleares. Não estou surpreso. Sempre foi uma rua de mão única. Nós os protegemos e eles não fazem nada por nós. Graças a esse sucesso, não precisamos da ajuda da OTAN. Nunca precisamos dela. O mesmo vale para o Japão, Austrália e Coreia do Sul. Como presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, eu declaro, não precisamos da ajuda de ninguém. Vou fazer uma observação. Quero destacar que quando aconteceu o atentado de 11 de setembro de 2001, a OTAN justamente se envolveu nessa história ao lado dos Estados Unidos da América. Por isso, esse é um tipo de cinismo que é até difícil de aceitar. Bem, vamos continuar. E para que ninguém duvidasse de que Trump já venceu o Irã sozinho e que realmente não precisa de ajuda, ele declarou que a operação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã evitou a Terceira Guerra Mundial. Segundo ele, se ele não tivesse decidido atacar a República Islâmica, em um mês Irã já teria armas nucleares, que usaria contra Israel e outros países do Oriente Médio. Citação. Teria começado uma guerra nuclear que se transformaria na Terceira Guerra Mundial, e mais importante ainda, seria uma guerra após a qual simplesmente não restaria nada. No fim, Trump já aceitou Lukashenko em seu Conselho da Paz. Então, que ele peça para Lukashenko mostrar as 4 direções de onde vinha o ataque. E de fato, os parceiros europeus da OTAN recusaram participar da guerra e não foi por acaso. Na Europa, lembraram a Donald Trump todas as suas ofensas, todas as suas declarações, todas as suas humilhações. Por exemplo, Trump declarou repetidamente que a guerra da Rússia contra a Ucrânia não é a guerra dele e que ele não a começou. Trump culpava Joe Biden por tudo e afirmava que, na verdade, é possível chegar a um acordo diplomático com Putin. Ora, porque vocês estão em guerra. E então, na véspera, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou, cito, prestem atenção a essa citação: esta não é a nossa guerra, nós não a começamos. Queremos soluções diplomáticas e um fim rápido para o conflito. Mas navios de guerra adicionais na região dificilmente vão ajudar nisso. Os americanos escolheram esse caminho junto com os israelenses. Nós criticamos isso apenas de forma muito contida. Mas nos arrastar para esse conflito. A Alemanha é responsável pelo flanco leste da OTAN e pelo Atlântico. Essa é a nossa principal responsabilidade. Todo o resto são coisas que podem ser acrescentadas em casos específicos ou podem não ser acrescentadas.
E você sabe, essa é uma resposta direta ao Trump. Na verdade, são as mesmas palavras que ele usou quando atacou a Europa. O presidente francês Emmanuel Macron também lembrou ao Trump sua declaração sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e disse que a França nunca participará de operações para desbloquear o Estreito de Hormuz. Citação. Nós não somos parte do conflito e por isso a França nunca participará de operações para abrir ou liberar o Estreito de Hormuz nas condições atuais. Gostei do comentário do The Guardian sobre esse assunto. Citação. Se houve um momento em que a falta de estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã ficou evidente, foi exatamente esse. No sábado, 14 de março, o presidente americano Donald Trump exigiu que o Reino Unido, a China, a França, a Alemanha, o Japão e outros países ajudassem a proteger o Estreito de Hormuz. Washington parece não ter previsto completamente o que pode acontecer a seguir. O Irã tinha poucas opções militares eficazes para responder à operação dos Estados Unidos, mas ataques a bases militares americanas, ataques aos aliados dos Estados Unidos e ao transporte marítimo no Golfo Pérsico eram as opções mais óbvias. A reação foi uma tentativa de prejudicar o Ocidente. Até agora, durante 2 semanas de bombardeios, os Estados Unidos concentraram-se na frota iraniana e nas bases de mísseis. Mas isso não ajudou a eliminar a ameaça assimétrica que pairava sobre os navios mercantes desprotegidos. 10 dias atrás, Trump pediu aos proprietários de petroleiros que tivessem coragem e fizessem a travessia pelo Estreito de Hormuz. Apesar de a Marinha dos Estados Unidos afirmar que não estava pronta, agora está preparada para resolver o problema. Os Estados Unidos não fizeram isso, pois o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln pode ficar baseado a 200 km de Omã e atacar o Irã praticamente sem risco. Mas os petroleiros, Trump os incentivou a ir direto ao epicentro desse risco. E aqui é importante notar que, teoricamente, o Irã tem todo um arsenal de meios para pequenos ataques contra petroleiros. Contra petroleiros e navios no Estreito de Hormuz, incluindo lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica, veículos aéreos não tripulados e até 5.000 minas navais. No entanto, levando em conta as lições da guerra da Rússia contra a Ucrânia, há sinais de que o Irã tem mais sucesso atacando com drones marítimos. Trump afirmou na véspera que drones marítimos não existem e que tudo isso é falso. E todos os vídeos dos ataques são apenas vídeos gerados artificialmente. E eu não estou brincando, essa é uma declaração real do presidente americano. E mais uma citação do The Guardian. Trump, obcecado pelo poder militar, não tinha muito interesse em cooperar com qualquer país além de Israel, e nenhum país queria se juntar à guerra contra o Irã. Como resultado, não houve preparação da frota dos aliados dos Estados Unidos antes do início da guerra. Nem a Grã-Bretanha, nem a França, nem o Japão, nem a China tinham navios de guerra prontos para realizar funções de escolta no Estreito de Hormuz. A reação ao apelo de Trump por ajuda foi contida. O Japão simplesmente declarou que ainda não havia recebido um pedido oficial dos Estados Unidos e a China simplesmente não respondeu ao apelo. E chegou ao ponto em que Trump, como vocês sabem, começou a ameaçar com o colapso da OTAN se os aliados não entrarem nessa guerra. E sabem qual é o paradoxo? Toda a administração de Donald Trump já há mais de um ano insiste que os aliados europeus devem se concentrar na defesa dos próprios aliados do continente europeu e não no Oriente Médio, na região Indo-Pacífico ou em outros territórios. O próprio Trump declarou que a Europa deve se defender sozinha, enquanto os Estados Unidos vão impor ordem em outras regiões. Trump disse: "Estamos saindo da Europa para focar em outras coisas." E por fim vou citar mais um fato importante que mostra como Trump criou o caos e agora, está colhendo os frutos disso. Aqui na Casa Branca recentemente culparam a magnífica Grã-Bretanha por não ter previsto como aliada a necessidade de um navio de guerra na região do Oriente Médio quando os Estados Unidos estavam formando 2 grupos de porta-aviões de ataque. Mas a questão é que a Marinha Real do Reino Unido concentrou-se no desdobramento do porta-aviões Prince of Wales no Atlântico Norte como parte de uma missão para proteger o Ártico, que era exatamente o que Donald Trump exigia quando ameaçou tomar a Groenlândia. Agora, não está claro qual é a reclamação contra os britânicos. Vou deixar reticências aqui. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente com qualquer doação, assinatura paga ou se tornando membro patrocinador no YouTube. Como fazer isso?
Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.